Então, eu quero conversar um pouco com vocês da direção. Eu quero pegar um pouquinho com vocês do início da Bíblia para mostrar para vocês na mão de quem nós estamos e que tipo de informações o nosso Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos permanecer de pé, enfrentarmos as adversidades, certo? Superarmos as crises. Eu acho que esse é um ambiente que todos nós precisamos viver no momento. E a igreja tem um papel crucial de animar você, de dizer para você, vamos embora, vamos para frente, certo? Sabemos que enfrentamos e ainda vamos enfrentar algumas baixas, é verdade. Eu tive o Covid e é um grande desafio. Por 2 dias, eu tive certeza que eu ia morrer. Estou falando sério. Já estava conversando com Deus nas minhas orações, falando, Senhor, vai para a porta para me receber, que eu já estou chegando. Porque é muito mais do que uma doença física, também ela é emocional. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque no princípio, ou seja, no Gênesis, nós vamos receber algumas direções de como nós devemos viver e como nós devemos nos comportar. Informações preciosíssimas. Nós temos aqui, se você tiver uma Bíblia aí, seria legal você abrir em Gênesis, capítulo 1, verso 1. Um texto provavelmente que você já sabe de cor. Gênesis 1, verso 1. Amém? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, haja separação entre as águas. Feche seus olhos neste momento, feche a sua Bíblia não. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção, porque primeiro nós vamos, no início, descobrir quem é que nós servimos. Um Deus criador e um Deus poderoso, que é capaz de fazer do nada tudo. Quando nós olhamos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, o que vamos ver é Deus criando, chamando à existência as coisas que não existem, como se ela já existisse. Um texto exposto na carta aos Romanos, do capítulo 4, verso 17, onde diz que o Deus de Abraão chama à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Me parece que Deus está querendo dar uma sinalização logo no início de tudo. Que tipo de vida o ser humano vai precisar levar? Porque preste atenção, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Quando eu vejo Deus chamado nada tudo, dizer que algo vai existir, chamando e haja luz, como se ela já existisse, eu vejo que me parece que Deus está criando um padrão, cujo qual nós vamos precisar viver. E que padrão é esse, pastor? A fé. Chamar de uma forma segura e concreta aquilo que não existe, como se já existisse. Na verdade, nós estamos recebendo uma informação de que apesar das coisas não estarem como nós esperávamos que estivessem, que as coisas muitas vezes que estão ao nosso redor não estão como nós ou gostaríamos que fosse, nós temos a garantia de que pela fé, nós vamos alcançar a vitória. Pela fé as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, a vitória vai chegar. Eu não sei como é que está a sua família, como é que estão os seus negócios, como é que estão suas emoções. Eu só sei de uma coisa, falar que está ruim não vai melhorar nada. Chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. É assim que funciona, é assim que a Bíblia, E o mais interessante é que Hebreu diz assim, o justo viverá da... Então fé não é uma coisa para você ter lá uma vez ou outra. Você tem que ter um estilo de vida de fé. Você está entendendo? Que o tempo inteiro você tem que chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Seu casamento está bom? Estava falando de coisa tão boa.
Vou começar a falar de casamento. Seu casamento, pastor, meu casamento está uma droga. Querido, desintoxica. Vai fazer um processo de desintoxicação. Não adianta você falar que está ruim. Pastor, estou sem dinheiro. Pastor, estou triste, estou cansado, estou desanimado. Melhora? Não. Então chama a existência. A felicidade vai chegar até mim. O meu casamento vai ser o melhor casamento. Certo? Meus filhos serão os melhores filhos. Meu negócio vai prosperar como nunca prosperou. Eu vou viver uma vida de fé como nunca vivi. Começa a chamar a existência. Chamar para a sua vida. Certo? Aquilo que, pastor, estou mentindo. Não, você está chamando a existência. Certo? Às vezes as coisas não estão muito boas. Mas eu aprendi a não chutar contra o próprio gol. Sabe? Às vezes alguém fala, pastor, como é que está o seu casamento? Olha, tá bom. Podia ser melhor, mas podia ser pior. Mas como eu não ando para trás, eu estou indo para frente. Rapaz, minha mulher está ficando cada vez mais bonita. Isso é fé. Eu estou ficando cada vez mais rico. Eu estou ficando cada vez mais crente. Eu estou ficando cada vez mais saudável, mais sábio. Você tem que falar palavras, chamando à existência aquilo que ainda não. Mas é só uma questão de tempo até acontecer. Amém? É assim que funciona. O problema é que nós estamos debaixo de uma visão pessimista, né? E está todo mundo... Como é que está a situação? Vai piorar. Para tu. Aliás, eu sei que não vai melhorar para todo mundo. Mas a Bíblia diz que o Isaac andava no deserto. Plantava no deserto. E o negócio funcionava para o Isaac. O Deus de Isaac é o mesmo Deus nosso. Então, se na nossa vida o deserto vier, o deserto vai ter que nos fazer prosperar, nos fazer crescer, nos fazer vencer. Então só tem que saber quem é que eu sirvo. Um Deus que tira tudo do nada. Então se você não tem nada, é nesse ambiente que Deus gosta de trabalhar. E se tiver alguma coisa, aí Ele trabalha mais ainda. E se você desanimar, aí Ele não trabalha nada. Então você tem que ter ânimo. É o que a Bíblia está nos mostrando, a direção de um Deus que nos 2 primeiros capítulos mostra, né, o nosso estilo de vida e não um momento, mas uma trajetória de fé. Eu sou um cara hiper, ultra, mega desanimado. Você acha que eu sou assim? Claro que não. Para mim tudo dá para ser. Minha mulher fala, Cláudio, você tem sangue de barata. Você não liga para nada, tu é gente boa. Eu falo, filha, na vida só tem 2 tipos de problema. E os 2 não adianta esquentar a cabeça. O primeiro é o que tem solução. Vou esquentar a cabeça para quê? Vai resolver. E o segundo, o que não tem solução. Vou esquentar a cabeça para quê? Não vai resolver. Fiquei doente. 2 coisas podem acontecer. Qual é? Eu fico curado. Beleza. Outra, eu vou morrer. Beleza. Beijinho no ombro e vou embora encontrar com o meu Jesus. Mas sua mulher vai casar com o outro, seu carro vai ficar tudo por aí. Dane-se. Certo? Um dia eu vou... Você tem que decidir se você é crente ou Highlander. Será que tem que cortar a sua cabeça para você morrer? Entende? Então nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de fé. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, apenas com os teus olhos verás o livramento que Deus tem para você. Então não perca o ânimo, não, ande mesmo. E o pior é que nesse ambiente os outros vão achar que você é doido. Hoje ela não pode rir, mas quando alguém fica com medo, não pode me ver, né? Mas quando alguém fica com medo perto de mim, eu começo a rir. E a máscara é maneira. Que você pode ser debochado, certo? Você pode rir dos outros. Nós estamos pregando e você pode estar fazendo um posicionamento negativo. A máscara é uma beleza, principalmente para quem tem olhos bonitos, que chegou a sua vez de brilhar. Então nós precisamos entender isso. Uma vida de fé, onde nós vamos acreditar que Deus está no controle de tudo e Ele se levantará em nosso favor. Posso ouvir um amém? Só que, se no capítulo 1 e 2 Deus se apresenta, no capítulo 3 nós vamos aprender uma coisa muito legal. E é muito importante nós conhecermos a Deus. A Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A vida do crente é de fé em fé e de glória em... Porque isso nos remete a um relacionamento crescente. A manifestação da glória de Deus amanhã será maior do que a de hoje na sua vida e na minha vida. A manifestação de fé que você vai esboçar amanhã é maior do que a de hoje, por causa da sua experiência com Deus. Amém? Isso. Então é maravilhoso nós olharmos os 2 primeiros capítulos da Bíblia e vermos a Bíblia nos apresentando o nosso Salvador, o nosso Criador, o Deus poderoso, o Deus da fé. Mas no capítulo 3, ele vai nos apresentar alguém também muito importante. Sabe quem? O nosso adversário. Porque tem gente que não se dá bem na vida e não vai, porque acredita muito em Deus, mas não acredita no Satanás. Pastor, não pode falar Satanás. Eu falo. Satanás, Satanás, Satanás.
Não, você está chamando ele para perto de você. Falar o nome do diabo, não chama ele para perto de mim. Viver em desobediência a Deus é que traz o diabo para perto de mim. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender uma coisa. Agora Deus vai nos mostrar o nosso adversário, o nosso inimigo. E saber como ele trabalha, como ele age, que armas ele vai usar contra mim e contra você, também é muito importante nessa guerra. Então, abra sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Vou esperar você abrir para você ler e marcar, porque vale a pena você descobrir quem é o seu adversário. Você pensa que é sua sogra, sua esposa, seu patrão, o governo, a esquerda. Mas não é. Ainda que eles façam, às vezes, algum serviço de freelance. Por Satanás. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Agora ninguém riu. 1 Pedro 5,8, amém? Diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo o vosso anda ao derré. Olha para mim aqui, porque isso é maravilhoso. Deus está sinalizando aqui, certo? Nós olhamos para o Gênesis 3 e vemos a manifestação do mal. Mas ao longo da Bíblia nós vamos encontrar informações preciosíssimas. E aqui vem uma. Quem é o nosso adversário? O diabo. São as pessoas? Sim ou não? Não. É o nosso adversário que anda ao... Por que ele anda ao derredor? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, daqueles que o temem. Os anjos andam onde? E o diabo? O anjo anda onde? E o Satanás? Isso, é como se os anjos andam aqui e o Satanás aqui. Ou seja, para ele te ver, ele tem que fazer assim, ó. Porque os anjos estão nos protegendo. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e o livra. Só que a Bíblia diz que o diabo é o meu adversário. Isso aí. E por favor, não ache que ele é seu amiguinho, irmãozinho do mal, Luciferzinho da série. Hoje o pessoal assiste, não sei você. Bota lá na televisão, na casa dele. E liga na série Lúcifer. Tudo começou com Fantasminha. Lembra do Gasparzinho? O Fantasminha, camarada. Me parece que deve ter começado por ali. Hoje tem gente que é assim, se eu falasse a palavra Lúcifer na casa que eu fui criado, eu estava usando prótese. Falar não era permitido, imagine. Por quê? Porque alguém muito esperto, em algum momento dessa história, descobriu que se colocasse o diabo bonito e maneiro, certo? Era fácil. As pessoas iriam ter uma receptividade. Preste atenção, se ele é bonito ou feio, isso não é o que está em questão. O que a Bíblia está dizendo é que ele veio roubar, matar e destruir. E ele é o nosso adversário. Então não vem com essa historinha de irmãozinho do mal, de gente boa, não mexe com ele, não mexe comigo. A Bíblia está dizendo que o diabo é o meu e o seu adversário, quer destruir a sua vida com Deus, quer destruir o seu casamento, quer destruir os seus negócios, quer destruir tudo que é seu. Então não dá mole para ele. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, buscando uma brecha para entrar na minha e na sua vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você que talvez possa chocar algumas pessoas, mas eu preciso falar. Aliás, nem falar só, eu preciso mostrar a você na Bíblia. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 10. O apóstolo Paulo está falando de um homem chamado Elimas. Atos dos Apóstolos 13, 10. Amém? Amém? Amém. Disse, o que ele disse? O que ele disse? Ó filho do, cheio de todo, engano de toda, inimigo de toda. Ele está falando de quem? Do diabo. Sim ou não? Na vida de um cara chamado Elimas, eu descobri uma coisa: o diabo tem filho. E ele às vezes a gente vai falar alguma coisa, tem gente que se ofende, mas tem gente que é filho do diabo, sim ou não? Sim. Quando replica o que ele faz, quando replica seus valores, suas ideologias. É assim que funciona. Nós vamos que entender que nem... olha só, todas as vezes que uma pessoa se aproxima de você, antes de se preocupar com quem ela é, descubra quem foi que enviou.
Sua vida é preciosa demais para que você permita com que qualquer tipo de pessoas, certo, faça parte da sua intimidade. Um dos grandes benefícios de tudo aquilo que nós estamos vendo hoje também é um certo distanciamento, porque inevitavelmente nós não sentimos mais seguros perto de todas as pessoas. Isso nos arremeteu de volta para a nossa casa, para a nossa família. E é muito importante que nós venhamos entender que o diabo também tem filho. Ou seja, pessoas cujas quais ele pode usar quando quer, do jeito que quer, porque a sua prática de vida acaba definindo que tipo de paternidade ele tem. O próprio Jesus descreveu isso quando alguém estava dizendo que sua mãe e seus irmãos estavam à porta. E ele disse: quem são minha mãe, ou quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então nós definimos de quem somos filhos quando resolvemos que postura vamos tomar. E é assim que funciona. Eu tenho um sítiozinho lá em Xerém, só para você entender isso. E eu gosto de cachorro, eu tenho 5 cães lá. E eu procuro tratar dos cães da melhor maneira possível, mas eu estou praticamente encostado numa floresta. Então, inevitavelmente, eu não mantenho os cães presos o tempo todo. Volta e meio, eles acabam entrando onde não deve. Certo? Eu já cansei de avisar. Às vezes eu chego de manhã, converso com eles. Vocês têm ração, comida, tudo aqui, canil. Para que ir lá? Lá tem um filho de um diabo, umas capivaras, uns cachorros do mato. Certo? Que vão atacar. Pois é, eu tenho um cachorro lá por nome Lourinho. Semana passada, Lourinho furou o cerco dos anjos e escapou para viver em ambiente do derredor. Conclusão: Lourinho está com uma ferida desse tamanho, porque um bicho que eu não sei o que é, mas deve ser um filho do diabo, atacou Lourinho. Precisava ter atacado, sim ou não? Sim ou não? Se ele ficasse onde estava coberto, onde estava protegido, tinha acontecido? Mas ele resolveu ir lá fora. A Bíblia está nos dando um grande alerta aqui. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, mas ao derredor tem alguém que querendo matar, roubar e destruir. Quem é ele? O diabo, o nosso adversário, buscando uma ocasião. É isso. É isso que nós vemos. Então, eu preciso conhecer a Deus, sim, mais do que tudo nessa vida. Mas eu também preciso saber quem é o meu adversário e que armas. E agora a Bíblia vai nos mostrar isso de uma forma muito clara. Algumas coisas que quando observamos, nós vemos as armas que o inimigo usou ainda no Éden. E que continua usando ainda hoje. Para quê? Para tirar os filhos de Deus do caminho do Senhor. Para destruir, para trazer infelicidade, para trazer separação, discórdia. E tudo isso que nós estamos vendo. Então não se engane. E volto a expor aqui. Seja extremamente seletivo de quem você permite estar perto da sua casa, perto do seu casamento, perto do seu ministério, perto dos seus negócios. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele tem agido de uma forma muito intensa para destruir as vidas e as pessoas. Mas é importante nós darmos uma olhada em algumas coisas que ele pode se aproveitar e nos distanciar de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 3, verso 6. E preste atenção numa arma muito usada ao longo de toda a história, certo? Inclusive hoje, contra mim, contra você, contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, contra todos. Gênesis 3, 6. Diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Preste atenção, porque aqui nós temos uma das armas mais poderosas que o diabo vai usar contra você: o desejo proibido. A doçura em lugares que não é para nós. Sabe aquele mel na ossada do leão que Sansão se deparou? É uma coisa doce, mas num lugar proibido. Se aproveitar, e preste atenção, no que diz respeito à tentação, o serviço do diabo é personalizado. Ele traça o seu perfil, sabe aquilo que hoje as redes sociais te oferecem? O horário de postar, o público-alvo, o que eles mais gostam. Sabe aquela coisa que define que se você fizer naquele horário, causa mais impacto, mais efeito.
É isso que o diabo vem fazendo ao longo, né, de todo o tempo com a humanidade. Traçando o perfil de cada um. E o que é que ele precisa usar contra você para te destruir? Não é a mesma coisa que vai usar contra o seu marido, contra o seu filho. Porque às vezes temos filhos criados no mesmo ambiente e que tomam um caminho tão diferentes. Às vezes nós ficamos confusos e muitas vezes até no sentido culpados. Porque um filho deu certo ou 3 deu certo e um deu errado. Se eu criei os 3 no mesmo modelo, porque com certeza as armas que o diabo usou foram armas diferentes. E às vezes entrou em determinados lugares onde você não estava preparado, até porque inevitavelmente a atualização do smartphone tem que ser da nossa mente, transformáveis pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável. As armas do diabo vai mudando suas artimanhas, seus artifícios. É assim. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos dar muito mal. O que Eva nutre? O desejo pelo proibido. Ela sabe que aquela árvore não deve mexer? Sim. Mas o que aquela árvore leva para Eva? Uma atração. Aquilo a atrai. O cheiro. A cor do fruto. Sabe? Imagine. O que nós estamos falando aqui é de algo proibido. Esqueça a tal da árvore. Esqueça a tal da maçã. Aquela historinha. Esqueça. Pegue apenas a mensagem. Qual é a árvore que o inimigo está tentando usar contra você para afastar você da obediência do seu Deus? Porque o desejo proibido ainda continua lá. E diga-se de passagem, pior, cada vez menos. Menos. Sabe? Nós temos alguém para cujo qual nós podemos abrir o nosso coração para falar de nossas tentações, de nossos desejos. Ninguém vai me convencer de que Eva olhou pelo fruto, ou para o fruto, ou para a situação, como queiram, pela primeira vez, foi lá e fez. Não. Ela olhou, sabia que era proibido, se sentiu desconfortável, provavelmente, com a situação, mas guardou para si. Passou em outra situação, olhou para aquele ambiente, sabia que ele era proibido, desejou o proibido, mas guardou para si. E todas as vezes que ela não tem com quem compartilhar, preste atenção. Aqui nós estamos olhando para um ambiente, né? Queira colocar como for, mas que Adão não tinha outra pessoa para dar atenção, era só Eva chamá-lo e falar assim: meu amor, querido, Adão, chega aí, filho. Estou passando perto daquela árvore, Adão, que vontade de comer. Viu aquele fruto madurinho, Adão? Aquilo deve ser bom. Ela poderia ter falado sim ou não? Sim ou não? Mas por que não falou? Porque normalmente nós ficamos muito envergonhados por nossos segredos e desejos obscuros. É ou não é? Presta atenção, homem. Tem um homem aí? Levanta a mão. Só os caras que têm certeza. Isso. Presta atenção. Você é casado e lá no seu trabalho tem uma mulher daquela mulher maneira. Aquela mulher, aquela cavala. Uma dona extraordinária. Sabe? E ela começa a olhar para tu, piscar assim. Colocar um papel assim na mesa. Fala sério. Se uma mulher maneira der mole para tu, isso levanta sua autoestima? Não fala nada, que sua mulher está aí. Eu não vim aqui arrumar confusão. Claro que levanta! Aquele mulherão, cheirosa, bonita. Sua mulher parece até que perdeu a visão. Nem você ela vê mais. Agora, qual de vocês chegaria em casa, chamaria sua esposa e falaria: amor, chega aí. Cara, pensa se numa mulher maneira. Lá no trabalho, tá olhando para mim, filha. Eu sou casado, eu te amo. Mas eu estou gostando. Entendeu? Qual dos homens chegaria em casa? Pode levantar a mão. Se você acha que vai continuar vivo. Chamaria sua mulher e falaria: nenhum. Por quê? Porque a mulher vai falar: cachorro, você está dando trela para aquela sirigaita. Eu já estou desconfiado de você. Então você não fala. Vai falar sim ou não? Claro que não falo. E a senhora não ri também não. Porque a senhora também olha, que a mulher é dissimulada. Olha sem nós notar. Eu já falei isso aqui. Passa uma mulher bonita, o homem olha assim, ó. Caraca, irmão. Deus foi bom para alguém.
Tem mulher que até belisca o marido porque esquece que está do lado da esposa. Você pode vir com a sua esposa, vem um homem bonito de lá, ela está de mão dada com você, ela vai olhar para ele, vai comparar ele com você, vai reprovar você, e você vai nem notar. Dificilmente você vai ver um homem passar e uma mulher fazer assim, ó. Porque ela já viu tudo aqui. Você está rindo? Mas o assunto é muito sério. Então, desejo, certo? Proibido, todo mundo tem. Todo mundo tem. Levanta a mão quem não tem. Agora eu vou fazer uma pesquisa de campo. Quem não tem, fora as crianças, que não sabem o que eu estou falando, tem assim uns desejos obscuros, uns troços que você fica assim, pastor. Vai que Deus revela, vai dar uma confusão aqui nesse culto da manhã. Todo mundo tem, meu irmão. Não vem com essa conversinha não. Está brotando asinha aí nas suas costas. O segredo não é o que você sente, sim o que você faz com aquilo que sente. Aprenda a controlar suas emoções. Saber que o proibido não é lugar para você. E pior, são aqueles que vão para o proibido e depois ainda não se arrependem. Não. Você quer ver? Um camarada do proibido, o Davi, olhou para Batseba tomando banho. Caraca, mano. Mandou um. Vai lá e vê quem ela é. É casada. Casada, irmão. Casada, adultério, né? O Moisés escreveu, não adulterarás. Mas se ela tiver viúva, só que eu vou pegar primeiro e matar o marido depois. Era proibido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque qualquer um, até quem tem um coração segundo o Senhor, tem que enfrentar suas mazelas. E o diabo vai, o que é o seu proibido, pastor? É uma pornografia. Pastor, não é não. É a fofoca, pastor. Vida alheia. Eu nasci para ser repórter. Como não caminhei por ramo, presto serviço social. Exposição da vida alheia. Sim. Dá uma olhada. Qual é o seu proibido? Descubra o que é a sua arvorezinha. Porque todo mundo tem. A arvorezinha da Eva e do Adão. Não fica me olhando com essa cara de dissimulado, não. Eu sei que você tem. E se olhar para mim com um cara que não tem, eu vou pedir a Deus agora para me dizer o que é. E eu vou falar para você. Certo? Então entenda bem, desejo pelo proibido. O Acã teve desejo pelo proibido. O Davi teve desejo pelo proibido. Então, você acha que o José não estava afim da mulher do Potifar? Olha só quando a mulher do Potifar dava mole para o José. Sabe o que o José falou? Ó, dona, a senhora é uma mocreia. Não gostei da senhora. Ainda, não, ele falou, falar com a senhora é maneira, mas o patrão disse que eu não posso mexer. Olha só. O que ele está dizendo é, se o patrão deixasse. O que indica que havia algum tipo de... Mas porque era proibido, precisava ser reprimido. E Deus vai te dar força para vencer o proibido, para andar numa vida de santidade, porque é na santidade que Ele vai cumprir tudo aquilo que disse na sua e na minha vida. Pastor, não dá para ser santo. Ser santo não dá, mas dá para entrar no processo de santificação, onde nós vamos melhorando a cada dia. Entendeu? Nós só vamos ser santos quando recebemos um outro corpo, um outro nome. Aí, mas até lá a gente controla.